Era uma vez, em um verão tão quente que até as pedras pareciam suar, um corvo chamado Caco. Caco era um pássaro muito esperto, de penas pretas e brilhantes que refletiam o sol como se fossem metal. Mas, naquele dia, Caco não estava se sentindo nada bem. Ele voava abaixo, com o bico aberto, procurando desesperadamente por um pouco de água. O rio da floresta havia secado, transformando-se em uma trilha de lama rachada. As poças d'água haviam desaparecido e as flores estavam com as pétalas caídas. Caco voou quilômetros sobre campos dourados e árvores secas. Seus olhos grandes e expressivos vasculhavam cada canto. Eu daria todas as minhas sementes por um único gole de água, pensava ele, exausto. Quando já estava quase sem forças para bater as asas, Caco avistou um antigo jardim de uma casa abandonada. No centro do jardim, apoiado sobre uma mureta de pedra, havia um jarro de barro com um gargalo longo e estreito. Com um último esforço, Caco pousou na borda do jarro e olhou para dentro. Para sua imensa alegria, havia água no fundo. O líquido brilhava lá embaixo, fresco e convidativo. Caco mergulhou o bico com toda a vontade. Mas, oh não! O gargalo do jarro era muito longo e o nível da água estava baixo demais. Ele tentou de novo, esticando o pescoço até quase cair, mas suas pontas não alcançavam a água. Caco tentou empurrar o jarro para derrubá-lo e fazer a água escorrer pelo chão, mas o jarro era feito de barro pesado e estava firme sobre a mureta. Se eu continuar empurrando, vou apenas me cansar mais, pensou ele, parando para respirar. A frustração tomou conta do pequeno corvo e, por um momento, ele pensou em desistir. Ele sentou-se no chão, olhando para as pedrinhas coloridas que cobriam o caminho do jardim. Foi então que uma ideia brilhante surgiu em sua mente. Ele olhou para uma pedrinha, depois para o jarro e depois para a água lá no fundo. Um brilho de inteligência surgiu em seus olhos. Ele pegou uma pedra com o bico e a soltou dentro do jarro. Ploc! Caco observou atentamente. A pedra afundou e o nível da água subiu 1 milímetro. Está funcionando! Comemorou ele. Com paciência infinita, Caco começou o seu trabalho. Ele pegava uma pedra, voava até o jarro e a soltava lá dentro. Ploc! 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 Ele repetia o movimento de novo e de novo, ignorando o cansaço. O sol começou a baixar e o jardim ficou pintado de laranja. O jarro agora estava quase cheio de pedrinhas, e a cada nova pedra a água subia mais e mais pelo gargalo. O esforço de Caco era constante, ele não parava, focado apenas no seu objetivo. Ele sabia que a persistência era a sua melhor ferramenta. Finalmente, após centenas de pedrinhas, a água chegou até a borda do jarro. Caco, exausto mas vitorioso, mergulhou o bico e bebeu a água mais doce e refrescante de toda a sua vida. Cada gole era um prêmio pela sua inteligência e por não ter desistido quando o problema parecia impossível de resolver. Depois de saciar sua sede, Caco limpou as penas e olhou para o jarro com gratidão. Ele provou que, com calma e raciocínio, podemos superar obstáculos que parecem muito maiores que nós. A moral da história nos ensina que a necessidade é a mãe da invenção e que a paciência, aliada à inteligência, abre portas ou jarros que a força bruta não consegue. Em uma savana ensolarada, onde as árvores tinham copas largas e a grama balançava suavemente ao vento, vivia um burro chamado Barnabé. Barnabé era um animal muito decidido, mas às vezes sua teimosia era maior que sua sabedoria. Um dia, ele estava pastando perto de um majestoso tigre chamado Tico, que descansava sob a sombra de uma acácia. Barnabé olhou para o chão, mastigou um tufo de grama verdinha e, de repente, disse em voz alta: "Puxa vida, Tico, como o céu está lindo hoje!
E como esta grama azul é saborosa! O tigre, que estava quase cochilando, abriu um dos olhos e olhou para baixo. Do que você está falando, Barnabé? A grama não é azul, a grama é verde. Barnabé deu uma risadinha insistente. Ah, Tico, você deve estar com sono. Olhe bem, esta grama é da cor do mar, é um azul brilhante. Tico, o tigre, levantou-se e sacudiu sua juba. Barnabé, eu sou um caçador. Eu conheço cada centímetro desta savana. A grama é verde como as folhas das árvores, verde como a esperança. A discussão continuou por horas. Barnabé gritava azul e Tico respondia verde. O esquilo parou de colher nozes e os pássaros pararam de cantar para observar a cena. Barnabé, querendo provar que estava certo a qualquer custo, sugeriu: já que não entramos em acordo, vamos até o Rei Leão. Ele é o juiz da floresta e dirá quem de nós é o mais sábio. Eles caminharam até a Pedra do Conselho, onde o leão, com sua juba dourada e olhar sereno, estava sentado em seu trono de pedra. Barnabé não esperou nem o leão dar o bom dia. Ele correu para a frente e gritou: Sua Majestade, o Senhor que é o mais justo de todos, por favor, diga a este tigre teimoso que a grama é azul. O leão olhou para o burro e depois para o tigre, que estava impaciente. Para a surpresa total de Tico, o leão respondeu calmamente: Barnabé, você está certo. A grama é azul. O burro começou a pular de alegria, dando coices no ar e rindo. Eu sabia, o tigre está errado. Barnabé então pediu: Majestade, o tigre me irritou com sua teimosia. Ele merece um castigo? O leão assentiu. Sim. O tigre será condenado a 5 anos de silêncio absoluto. Ele não poderá dar um único rugido. O burro, vitorioso, saiu trotando pela savana, gritando para quem quisesse ouvir: A grama é azul, o rei confirmou. Tico, o tigre, estava inconformado e triste. Ele se aproximou do trono e perguntou: Majestade, com todo respeito, o senhor sabe que a grama é verde. Por que me puniu se eu disse a verdade? O leão olhou profundamente nos olhos do tigre e deu um suspiro majestoso que fez as folhas das árvores tremerem. A punição, caro tigre, não tem nada a ver com a cor da grama, explicou o leão. Eu te puni porque uma criatura corajosa e inteligente como você não deveria perder nenhum segundo do seu tempo discutindo com alguém que não quer ver a verdade, mas apenas ganhar uma briga. O tempo é o seu tesouro mais precioso. O tigre abaixou a cabeça, entendendo a lição. Ele percebeu que o silêncio não era uma prisão, mas um presente para que ele pudesse observar melhor o mundo sem se distrair com barulhos inúteis. Barnabé continuou acreditando que a grama era azul, mas ninguém mais perdia tempo tentando convencê-lo do contrário. E assim, a paz voltou à savana. As crianças que ouviam a história aprenderam que o mais sábio não é aquele que grita mais alto ou que ganha todas as discussões, mas sim aquele que sabe quando o silêncio vale mais que 1000 palavras verdes ou azuis. Em uma manhã ensolarada, em uma pequena oficina cheia de retalhos de pano e carretéis de linha, vivia um pequeno alfaiate. Ele estava sentado em sua mesa, costurando com muita agilidade, quando sentiu um cheirinho doce. Era uma compota de maçã que ele acabara de comprar. Mas o cheiro também atraiu 7 moscas atrevidas, que começaram a zunir em volta de seu lanche. O alfaiate, perdendo a paciência, pegou um pedaço de pano e, pá! Com um só golpe, ele derrubou as 7 moscas de uma vez. Ele ficou impressionado com a própria força. Nossa, eu matei 7 de um golpe só! O mundo precisa saber disso! Exclamou ele. O pequeno alfaiate, cheio de orgulho, costurou um cinturão de couro e bordou nele, em letras douradas e bem grandes, 7 de um golpe só. Ele colocou o cinturão,
guardou um queijo fresco no bolso, pegou um passarinho que estava preso em um arbusto e saiu pelo mundo para mostrar sua bravura. Depois de caminhar muito, ele subiu uma montanha alta e lá no topo deu de cara com um gigante enorme que olhava para o horizonte. O alfaiate, sem medo, aproximou-se e disse: "Bom dia, companheiro. Estou indo viajar pelo mundo. Quer vir comigo?" O gigante olhou para baixo, viu aquele pingo de gente e riu. "Você? Um nanico desses?" Mas o alfaiate apontou para o seu cinturão. "Leia aqui e veja com quem está falando." O gigante leu 7 de um golpe só e pensou que o alfaiate tivesse derrotado 7 guerreiros e não moscas. Para testá-lo, o gigante pegou uma pedra e a espremeu com tanta força que saiu água. "Faça o mesmo", desafiou o gigante. O alfaiate, rindo por dentro, pegou o queijo mole do bolso e o espremeu com a mão. O soro do queijo escorreu como se fosse água da pedra. O gigante ficou boquiaberto. Em seguida, o gigante pegou outra pedra e a jogou tão alto que ela demorou minutos para cair. Agora é sua vez. O alfaiate pegou o passarinho do bolso e o lançou para o céu. O pássaro, feliz por estar livre, voou para as nuvens e nunca mais voltou. "A minha pedra nem volta para o chão", disse o alfaiate. O gigante, confuso, convidou o pequeno homem para passar a noite em sua caverna, com seus amigos gigantes. No caminho, encontraram uma árvore enorme caída. "Ajude-me a carregá-la", pediu o gigante. O alfaiate, muito esperto, disse: "Tudo bem, você carrega o tronco, que é a parte mais leve, e eu carrego os galhos e as folhas, que são a parte mais pesada e volumosa." O gigante colocou o tronco no ombro e não viu que o alfaiate se sentou confortavelmente entre os galhos. O gigante carregou a árvore e o alfaiate o caminho todo, enquanto o pequeno homem assobiava alegremente. Naquela noite, na caverna, os gigantes decidiram se livrar daquele homem tão perigoso enquanto ele dormia. Mas o alfaiate, que achou a cama grande demais, resolveu dormir em um cantinho no chão. À meia-noite, o gigante deu uma pancada tremenda na cama com uma barra de ferro. Na manhã seguinte, quando viram o alfaiate bocejando e esticando os braços como se nada tivesse acontecido, os gigantes fugiram para a floresta, tremendo de pavor. O alfaiate continuou sua jornada até o palácio de um grande rei. Os soldados, ao lerem o cinturão, 7 de um golpe só, correram avisar ao soberano que um herói lendário havia chegado. O rei, querendo testar o forasteiro, prometeu a mão de sua filha e metade do reino se o alfaiate derrotasse 2 gigantes terríveis que aterrorizavam a floresta próxima. "Farei isso agora mesmo", disse o pequeno valente. Na floresta, ele encontrou os 2 gigantes dormindo debaixo de uma árvore. O alfaiate subiu na árvore e começou a jogar pedras no nariz de um deles. O gigante acordou bravo e acusou o outro de batê-lo. Eles voltaram a dormir e o alfaiate jogou pedras no segundo gigante. A briga começou de verdade. Eles lutaram tanto, arrancando árvores e jogando pedregulhos, que acabaram derrotando um ao outro. O alfaiate só precisou aparecer e colher a glória. O rei tentou outros desafios, como capturar um unicórnio e um javali selvagem. Mas o alfaiate usou sua esperteza em todos eles, prendendo os animais com armadilhas simples. Finalmente, sem mais desculpas, o rei teve que cumprir sua promessa. O pequeno alfaiate casou-se com a princesa e tornou-se um grande rei. Ele provou que a força bruta não é nada perto de uma mente brilhante. E no seu reino, todos sabiam que o tamanho não define a coragem de um coração valente.